Boa noite a todas, a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, que possamos chegar mentalmente também aqui, trazendo os nossos pensamentos, que nós possamos estar atentos à oração e também à leitura do Evangelho que o João fará para a gente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje iniciaremos um novo capítulo, mas antes vamos fazer a nossa prece para que a gente se conecte com o alto. Vamos então fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao alto, pedindo amparo e a proteção dos amigos espirituais e todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa. Vamos, por alguns minutos, nos esvaziar de todas as preocupações, de tudo aquilo que nos aflige, que nos preocupa, e tentar nos abastecer de todos esses eflúvios benditos derramados aqui nessa casa. Que todas as equipes nos acompanhem, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, para que possamos sorver essas máximas e colocar em prática no nosso dia a dia. Peçamos permissão ao patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos acompanha, e sua falange de cura, sempre trazendo o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mas principalmente a oportunidade dessa existência, que tem nos dado a oportunidade de provas, de nos redimir e prosseguir, sempre lutando e nos aperfeiçoando. E a Jesus, seu Filho, e nosso caminho, verdade e vida, que Ele nos ampare e juntamente conosco façamos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nesse momento, abastecidos, vamos... E em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos dar início aos nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente dá início à leitura do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos ler os itens 1, 2 e 3. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. E respondendo Jesus, lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dei crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus, capítulo 24, versículos de 4 a 5, de 11 a 13 e de 23 a 24. E semelhante em Marcos, capítulo 13, versículos de 5 a 6 e 21 a 22. Que assim seja. É uma responsa, né, gente? Comentar um texto de Jesus de Nazaré é uma responsa que a gente assume consciente das nossas limitações. Mas temos a felicidade do nosso professor Allan Kardec dissertar, temos a felicidade do Chico Xavier ter explicado mais um pouco, das obras que se seguiram à doutrina espírita. Isso ajuda bastante a gente a entender, a ter esse discernimento que a gente busca para dar esse passo adiante, né? Para ter uma atitude renovada, que é o que o Evangelho vem nos trazer. Jesus não tivesse sido uma ameaça ao poder estabelecido, ele não teria sido assassinado pelos poderosos, né? Se ele tivesse uma postura, vocês estão mercadejando no templo, legal, eu vou somar com o meu time e a gente também vai ter uma comissão nessas vendas, eu quero participar. Imagina isso, né? Eu já escutei de pessoas até ilustradas dizer que se Jesus tivesse tido mais jogo de cintura, talvez ele não tivesse sido assassinado. Não que nós devamos nos considerar Messias, mas ele veio para mudar a história da humanidade. Ele veio aceitando esse desafio. Ele sabia que estava no planejamento, eu vou dizer reencarnatório, porque certamente num passado muito distante, ele reencarnou, mas naquela missão ele não reencarnava para evoluir, e sim para trazer a mensagem, mas ele reencarnou. Não sei se reencarnou aqui na Terra, provavelmente não, porque um espírito dessa magnitude evolutiva, provavelmente os planetas nos quais ele escalou a sua evolução nem existam mais, né? Que a cosmologia nos mostra hoje que 70% dessas estrelas que estamos vendo já não existem mais. Que o que está chegando até nós são as luzes que elas irradiavam. Então, não que Jesus tenha reencarnado no planeta Terra, mas de alguma forma ele reencarnou. Então, no planeta Terra ele encarnou. Mas o seu processo evolutivo multimilenar, e bota multimilenar nisso, ele reencarnou. Sabedor da missão, né, porque imagina, nós temos alguma experiência para olhar e dizer, isso não vai dar certo, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente olha uma situação e fala, não, esse caminho não é legal. E Jesus anuncia isso. Ele fala, os escândalos hão de vir, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Ou seja, ao olhar a imaturidade humana, ele percebe que nós iríamos errar, e aí varia, né, do erro consciente, do erro inconsciente, e as consequências também vão variar, porque ele anuncia, fazendo uma revelação, dizendo que muito será pedido a quem muito foi dado, e é justo. Então, sabedor da realidade humana, ele também afirma a hipocrisia ao dizer que ele conversava com
pobres, com prostitutas, com leprosos, que ele se misturava com o povo, ele dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se ele não se misturasse, se ele não conversasse com aquele que pensava diferente dele, como que ele ia transformar? Como que ele ia trabalhar? Eu brinco com essa questão da polarização hoje, né? Se Jesus dissesse assim: com aqueles caras eu não converso. Se o apóstolo Paulo dissesse: com aqueles caras eu não converso, nós estaríamos na animalidade até hoje. No entanto, a resiliência dessas almas, né, a fortaleza dessas almas, fez com que eles fossem até aquele que precisava ouvir. Então Jesus está aqui no capítulo de hoje a dizer que reconhece-se a árvore pelo fruto. A ordem dos fatores nesse caso não altera o produto. Se você disser pelo fruto, reconhece-se a árvore. Porque havia essa discussão. Como ele ameaçava o poder constituído, e como não tinham argumentos para discutir com ele, porque ele apresentava essas equações de cunho ético, eles inventavam fake news. Eles inventavam e propagavam uma informação sabidamente inverídica, porque não tinha como argumentar com ele. Então, eles não gostavam da ideia do oferecer a outra face. Então, Jesus anuncia: até ontem, o dito era olho por olho, dente por dente. Hoje eu vos digo: oferecei, se alguém vos abater na face direita, oferecei também a outra. Que outra? Que não é da vingança. Que não fecha o círculo vicioso da vingança, porque senão não termina nunca. Se nós não desenvolvermos a compreensão para podermos amar ao próximo como a nós mesmos, como assim? Somos imperfeitos, o outro também é. Mas dói quando machuca a gente, né? Por exemplo, a Sene. Vou pegar no pé da Sene hoje para deixar a Isildinha. Olha o sorriso dela. Que beleza. Vou deixar a Isildinha sossegada hoje. Por exemplo, quando alguém faz uma ofensa ou pisa no calo da Sene, ela transborda espontaneamente o seguinte: Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Não é assim, Sene? Né? Mas nós estamos a caminho. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Quando ele disse: se a sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer para essa montanha sair daqui e para lá. E eu também brinco com isso, que ninguém me vá lá no Morro do Bosque e ficar rezando para o Morro do Bosque para lá ou para cá. É a montanha do egoísmo, do orgulho, da hipocrisia, do sentimento de posse, da vaidade daquele que não tem argumento e inventa uma fake news. Então, até aí, toleraram. A hora que começou a mexer no bolso deles, dizendo: vocês não vão vender, mercadejar a fé no templo, né? Começou a mexer no bolso deles, curando de graça, aí foram no Pilatos e, esse cara está dizendo que tem um reino e precisa dar um jeito de acabar com ele. Mas a lei é não matarás. Aí já não é mais a hipocrisia, aí é a ganância, né? A ganância cega. Não, mas a gente põe alguém para matar. Como se não fosse a mesma coisa. Então, disseram: olha, se você não fizer nada, nós vamos dizer a Herodes que estão conspirando contra César e você não vai fazer nada. E aí, então, ele dá um jeito, aquele jeito que nós sabemos, né? Que levou ao espancamento, que levou ao Gólgota e que levou à morte de Jesus. Então, toda essa discussão que havia naquele momento, Jesus responde o seguinte: então está errado oferecer a outra face? Está errado trabalhar pelo esforço de entrar na porta estreita? Eu estou amolecendo o caráter da juventude judaica com essa história de perdão,
perdoar 70 vezes, 7 vezes, oferecer outra face, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se ele está ensinando o perdão, porque o perdão traz a harmonia e não a guerra, se ele está ensinando a misericórdia, porque a misericórdia promove aquele que é imperfeito, e os judeus tinham uma noção muito rigorosa de justiça, e até hoje são assim, quando você conversa com algum irmão que é judeu. A noção de justiça que eles têm é muito consolidada, mas Jesus vem dizer, o pecador também é digno de perdão, também é digno de misericórdia, porque somos imperfeitos e nós vamos errar. Se nós não tivermos a misericórdia de Deus, nós estamos lascados, gente. E onde está expresso isso claramente? Em vários trechos, mas me ocorre agora a parábola do filho pródigo. Ele pôs a perder toda a parte que lhe cabia na herança, mas ele volta e é perdoado, e o pai dá uma festa, porque esse é o Deus de Jesus. Ah, mas não é justo. Então, mas tem a misericórdia. Eu vou te dar uma outra chance, e eu vou te dar uma outra chance, e eu vou te dar uma outra chance. Até que você entenda que para ser feliz, é importante oferecer a outra face. É importante o esforço pela porta estreita. É importante não matar. O não matarás. Em suas várias formas, né? A fake news é uma forma de conduzir alguém à violência e à morte. Então, até que vocês entendam isso, para a felicidade de nós mesmos, haverá a misericórdia alcançando a todos. Mas nós é que vamos dar esse fluxo da felicidade ou da infelicidade. Porque o Pai nos ama incondicionalmente. Não é o perdão 70 vezes, 7 vezes que é a lei? A lei é essa. Então o perdão é incondicional. E eu faço um jogo de palavras aqui, ou de pensamento, que é justamente para provocar a reflexão. Que quando nós matamos alguém, nós estamos imediatamente perdoados. Causa espanto isso, né? Nós estamos perdoados. Isso não significa que não haverá consequência, porque a misericórdia divina faz com que experimentemos a morte para aprendermos que isso não é bom. E muitas vezes frustrando uma existência que parecia cor-de-rosa. Né? Eu conto há 20, 30 anos a história do meu amigo Murilo. 30 não, já faz... Nossa, como a gente vai... O tempo passa, né? Há 34 anos, perdemos o Murilo. O Murilo, que eu encontrei o irmão dele esses dias, o Lucas. O Lucas seguiu carreira de modelo, moço bonito. Ele mora aqui nesse prédio, descobri que ele mora aqui nesse prédio, aqui do lado. O dia que ele estiver por aqui, eu mostro o Lucas para vocês. O Murilo, ele estudou comigo na escola, e ele era muito inteligente. Ele passou naquele vestibular que dava acesso ao ITA, Instituto de Tecnologia. Me ajuda, João, como é que é o nome inteiro do ITA? Da Aeronáutica. Obrigado. Então, ele passou no ITA. E ele, assim que ele se formou, um pouco antes dele se formar, ele já foi contratado pela Embraer. E a Flavinha era violoncelista na OSESP, na Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então, olha que lindo o casal. Eles eram noivos e iriam se casar. O Murilo viajou com a Flavinha e 2 amigos para Ilha Comprida. Enquanto os amigos foram fazer uma caminhada, ele foi surfar. E o Murilo, resumindo, faleceu como? Numa das quedas com a prancha bateu na cabeça, ele desmaiou e ele fez a passagem e ele morreu afogado. Aos olhos do mundo, a gente fala assim, meu Deus, que existência perdida, né? Moço novo, ia ser um engenheiro de uma grande companhia multinacional brasileira, seria provavelmente muito rico, né? Teria uma vida próspera do ponto de vista material. Mas o papai do céu falou, não filho, agora eu preciso de você no meu time.
Será que ele experimentou uma frustração por não ter tido a vida material que estava se anunciando para ele? Será que ele, ao ser esclarecido, não deu graças a Deus? Falou, não. E o exemplo que eu estou dando um exemplo, né? Vou dar um outro exemplo do menininho que eu falei na segunda-feira passada, que foi assassinado com um tiro na cabeça. Não era para ele estar ali naquele dia, mas ele estava e ele acabou reconhecendo um dos criminosos e morreu. Será que esse espírito, ao ter como colheita uma morte tão violenta, numa idade tão pequena, também não experimentou a frustração de não ter tido um convívio com o pai, com o tio, aquele convívio carinhoso com a avó, que eu tive tanto, né? Com a dona Geni. Minha mãe ficava enciumada, porque eu falava, eu quero minha avó. Que nem Jesus, né, gente? Não morreu velhinho numa cama com um cobertorzinho. Não, mas não foi o caso dele aqui. O que eu estou querendo dizer é, há 3.500 anos a psicografia de Moisés diz, não matarás. Mas a hipocrisia foi lá e inventou uma armadilha para ele ser morto. Como é que eles vão colher isso que eles plantaram? Só vamos tomar cuidado porque as ciências humanas não é uma ciência exata. Por isso eu sempre faço a diferença da lei de ação e reação para a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação é das ciências exatas. Toda ação gera uma reação em sentido contrário e mesma intensidade. A lei de causa e efeito é haverá consequência. Talvez na mesma intensidade, mas não do mesmo jeito, não de uma vez só. Eu brinco também, aproveitando a letra daquela música do Criolo, que ele fala que a gente parcela no cartão. Fala, dá para parcelar? Dá. E o André Luiz lá, aí Claudinha, levanta a mão para gente. Aí Claudinha da biblioteca. Está lá na obra do André Luiz. Que a gente, a hora que vai a ficha caindo, que a gente vai tomando consciência do tamanho da conta, né, e como diz os espíritos aqui para a Isildinha, para o André, que a reclamação número 1 dos que estão sofrendo é, por que dei tanto valor a coisas que aqui não me valem nada, que ao contrário, me trazem sofrimento pela lembrança? A hora que a ficha vai caindo, a gente vai colocando no planejamento reencarnatório. Não, então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí o mentor fala assim, Rosa, deixa eu te explicar bem, senta aqui. Não coloca 100, coloca 10. Coloca 10. E aqui a gente reclama das 10, né? Porque está pesado, porque comigo e tal. Então, eu sempre repito isso aqui, né? Como nós tangenciarmos esses assuntos, nos trazem a convicção da reencarnação. Porque muitos de nós sequer cogitamos desses assuntos e morremos como menino. O Luiz Miguel, com 8 anos, com 10, com 20, com 30. Então, essa posição de Jesus, ao dizer, reconhece-se árvore pelo fruto, era uma forma de não encerrar a discussão, mas de dizer, olha, a lei é essa. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e atirada ao fogo, como João Pedro nos leu. Porque se não é criação de Deus, se é criação dos homens, não é eterno. E se não é eterno, o que ele quis dizer atirar ao fogo é porque, de alguma forma, isso vai ficar para trás. E o que fica para a eternidade? O perdão fica, porque para perdoar você tem que compreender. Você tem que dar uma aliviada no orgulho, no egoísmo e falar, não, eu errei. Eu também erro. Como é que você chama, mamãe? A Laura é imperfeita como eu devo compreender. É um esforço. E nós vamos fazendo isso constantemente. Hoje estamos aqui, todas as segundas-feiras, e vocês pela internet, para renovar esse modo de entender, para ler mais uma lição, para ouvir mais uma passagem, para criar uma atmosfera em torno do Evangelho,
que vige, do verbo vigir, de estar vigente, até hoje. O que Jesus disse numa vilinha, discutindo, conversando, sem preguiça, mas com paciência, de dizer, olha, a revelação é essa. A árvore que produz, você vai reconhecer a árvore pelo fruto. Ou pelo fruto você vai reconhecer a árvore. E se essa árvore não der bons frutos, ela vai ser arrancada. E assim foi, gente. Aqueles imperadores que tinham o orgulho de ostentar o trono, morreram. Jesus não. A revelação feita por ele, de que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, está vigindo. E não tem outro caminho. Porque, novamente, o não matarás, eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer uma fake news sobre o Pedrinho e arruinar a vida familiar dele. Tá bom. Eu sou o autor da violência. Lei de causa e efeito. Eu estou causando dano. A nossa legislação terrena já diz que quem causa dano tem que reparar. A legislação divina é infinitamente isso. Mas entre a justiça e a gente, existe a misericórdia nos dando as oportunidades. E nós espíritas, muitas vezes, temos aquele velho vício de passar para outra encarnação. Então, quando eu me aposentar, então, quando eu for rico, então, quando eu for isso, quando eu for aquilo, o desencarne nos surpreende e a gente não entregou o TCC. João. E o que é o TCC? É o fruto, gente. É hoje. Como é que foi o nosso dia hoje? Vai, volta lá. 6 horas da manhã acordamos, tal, lava o rosto, tará, alimenta. Fez uma oração, leu uma página para dar uma nota de espiritualidade melhor para o dia, para conectar. Como é que foi a nossa tolerância hoje? Hoje a gente julgou alguém? A gente fez algum comentário inadequado? A gente reclamou de algo que já virou uma reprodução de uma conduta que já está demorando para dar um passo adiante? Como é que foi o nosso dia hoje? Faltou paciência com alguém? Faltou entender? Faltou ter aquele reflexo que a gente tem com a gente? Ah, eu respondi isso porque eu não estava bem. Não, eu falei aquilo porque eu estava com sono, eu estava doente. A gente aplicou isso para o outro? Como é que a Fernandinha estava para naquele momento ter me atendido mal? Nunca me atendeu mal, né, Fernandinha? Muito pelo contrário. Mas esse exercício não significa empurrar sujeira para debaixo do tapete, gente. Não é isso. Porque eu já falei, quando repete 1, 2, 3 vezes, tem que conferir. Eu não vou falar, mas hoje eu almocei com a Patrícia, a nossa diretora da creche Vovó Meca. Ela me deu um puxão de orelha. Eu falei, por que o puxão de orelha? Por causa disso, disso, disso. Eu falei, mas você viu isso, isso, isso? Não. Estamos conversados. E se eu ficasse assim, mas eu não vou falar, porque, né, a Cene vai ficar chateada. E aí vai, fica aquele relacionamento horroroso. E aqui dentro é relacionamento também. Na rua é relacionamento, no trabalho é relacionamento, no casamento, no namoro. É relacionamento, gente. A gente não reencarnou em ilha, não. Cá entre nós, a sabedoria divina é infinita, a nossa é limitada. Ele nos colocou para viver em sociedade porque é na troca que a gente cresce. Como? A moda do Cristo. Sem hipocrisia, com tolerância, oferecendo a outra face, se esforçando por passar na porta estreita, bendizendo aquele que nos calunia, orando por aquele que nos persegue, respeitando os nossos limites. Eu sempre conto o caso de uma colega nossa aqui, que ao estudar esse assunto, do perdoar 70 vezes, 7 vezes, ela desabou no choro. Porque ela tinha sido perseguida, ela tinha sofrido assédio sexual, resistiu, foi demitida e passou necessidade, com um filho de 10 anos à época. E ela não conseguia orar por aquele que a perseguiu. Então, o passo do tamanho da perna é muito importante, porque se a gente tenta carregar um peso que a gente não consegue, a gente sucumbe. Pode sucumbir
numa obsessão, pode sucumbir numa depressão, pode sucumbir numa síndrome do pânico. Então, o passo do tamanho da perna. O não vingar já é um passo. Agora, reprimir a raiva que sente de uma coisa, como é que você reprime a raiva? Agora, o que eu vou fazer com essa raiva é uma coisa. E essa raiva vai ficar comigo por mais de 3 dias? Porque uma coisa é você lembrar da dor. Eu lembro, mas como isso está em mim? Eu consigo analisar que aquele delinquente que precisa se ajustar com Deus e não eu. Ah, mas vai resolver o problema? Olha, pelo menos eu já não fico me causando doença. Pelo menos eu não fico, né, já que a pessoa está me prejudicando, eu também não vou me prejudicar. Já basta que o outro está nos prejudicando. Não vai agora a gente se prejudicar. Então, esse exercício no campo da espiritualidade eu estou trabalhando, gente. Né? Não vamos nos atrever a trabalhar no campo da emoção, porque ali tem os nossos psicólogos que lidam com isso. Os psicólogos, os psiquiatras. Né? A pessoa estuda para isso. Ela vai trabalhar com um ferramental que ela estudou muito para ter esse ferramental e trabalhar o nosso campo emotivo. Aqui estamos trabalhando o campo da espiritualidade. Ajuda? Ajuda. Ajuda, mas não resolve. Se necessário, vamos marcar uma consulta e trabalhar as questões no campo da emotividade. O que nos compete aqui, abrindo o capítulo 21, é reafirmar com Jesus que nós vamos produzir. Que fruto estamos produzindo? Porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Nós somos o sal da terra ou somos insípidos, não estamos salgando? A gente está aí achando que a vida é uma viagem, a gente está aí reclamando e reclamando, a gente está aí reproduzindo a conduta que não está alinhada às recomendações de Jesus. Mas Marquinhos, você acabou de falar de dar o passo do tamanho da perna? Então a gente tem que ter tolerância com a gente mesmo. Porque num dado momento haverá esse ponto de mutação, né? Que é o encontro da linha do tempo com a experiência. A gente vai adquirindo experiência e até para continuar vivo, a gente vai tomar uma decisão, a gente vai tomar uma atitude, cada um no seu quadradinho, mas lembrando que nós temos a vida em sociedade. E que as nossas responsabilidades se estendem à vida em sociedade também. Porque se a gente continuar enfiando a cabeça na terra e dizendo isso não é problema meu, nós vamos cada vez mais comer plástico, vocês viram? Que beleza? 98% dos peixes amazônicos foi encontrado plástico. Nós estamos comendo microplástico. O que isso vai resultar no nosso organismo, a gente ainda não sabe. Vida em sociedade e lei de conservação. 2 leis do Livro dos Espíritos, fica de inspiração para a gente voltar para casa e estudar, e vocês que estão acompanhando pela internet, Livro dos Espíritos, 3ª parte, lei de conservação e lei de sociedade. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Mesmo? Então vamos lá. Eu vou repetir o pedido das notinhas fiscais. Eu vou trazer para vocês, a gente está preparando uma apresentação que todo coordenador de trabalho vai apresentar para o seu grupo, sobre os passos das obras do ginásio e o que é essa questão de educação e formação para o trabalho do adolescente. Vou dar um exemplo. Um dos projetos que a gente escreveu, e nós temos uma parceria, nós vamos dar interpretação de texto. Porque gramática, a escola pública deveria estar dando, mas a gente sabe que a qualidade não está aquela beleza. Mas não é uma escola que nós vamos falar de educação formal. Uma pessoa, um adolescente, que saiba ler um texto e dizer o que leu, por incrível que pareça, hoje isso já é muito. Né? Mas é a nossa realidade, nós temos que enfrentar.
esse projeto é custeado por renúncia fiscal. Então, por exemplo, na hora que nós tivermos autorização para captar, uma empresa que pague imposto de renda ou que pague ICMS vai abrir mão de um pedacinho, não é que abrir mão, em vez de pagar para o governo, vai recolher para a gente. Mas isso quando o projeto estiver andando. Até a obra ficar pronta, a nota fiscal paulista é essencial. Se você já é cadastrado no site da Secretaria da Fazenda, tem um botãozinho lá, compartilhar ou encaminhar. Aí você vai ver nesse botãozinho as entidades conveniadas. Você vai ver unificação kardecista, clica ali. Toda vez que você pedir a nota fiscal paulista, já vem para a gente. Ah, mas eu tenho preguiça de fazer isso. Então pede uma nota comum, enfia ali na caixinha, que dá tudo certo. Tá bom, gente? Por favor, é uma colaboração que a gente pede. Então agora nós vamos pedir para a Sene. Sob a orientação dela, os nossos médiuns podem se posicionar para a transmissão dos passes. A Vitória colocando uma musiquinha para o escurinho do cinema. E nós vamos mentalizar os nossos lares, nós vamos mentalizar os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos amigos, colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance nesse momento, nós vamos orar, rogando a Deus, a Jesus de Nazaré, aos espíritos benfeitores que servem na seara do Cristo e que colhem dos mananciais infinitos do amor de Deus aqueles recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Que esses recursos possam restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, restaurar a saúde dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, a nossa saúde sendo restaurada por essas bênçãos que curam, trazendo harmonia física, nos trazendo discernimento pela inspiração para a harmonização espiritual. E que a oração e o passe nos alcancem agora.